prática hoje, conhecendo esses... Eu que não estou vendo. Ah, tá lá na tela, lá, peraí. Aqui que para mim não... Pronto, acho que agora foi. Muito bem. Vamos aprofundar. A aula passada a gente fez aquele inicial, né, falando aí da parte de controles também, né, controles internos, um pouco da estrutura do governo federal e do Tribunal de Contas, desse modelo do governo federal, né, entrou ali um pouquinho na auditoria também, né, os conceitos iniciais, as normas, entramos ali na necessidade de auditoria, né, um tema interessante para a gente posicionar, né, o que a gente tem que fazer aqui nessa atividade de auditoria, né? Discutimos também papel, né? Papel de controles internos, papel do controle externo, né? Questão de foco de atuação, enfim, hoje a gente vai entrar num conjunto mais de técnico, né? A gente vai aprofundar um pouco mais nessa atividade de auditoria, focando nas três principais técnicas aí de auditoria. Não tem especiais tipos de auditoria, né? Que a auditoria é a financeira, né? Que vai cuidar mais da parte de construção dos demonstrativos financeiros. Então, foco da auditoria financeira é tentar dar assertividade, dar confiabilidade nos relatórios financeiros, né? A gente tem um termo que os americanos usam muito, que é o Financial Reports, né? Que são os relatórios financeiros. E todo esse contexto de auditoria financeira é justamente para garantir, tá, que esses relatórios financeiros reflitam o processo financeiro real que ocorre nas empresas. Tá? Existe eu acho que vocês não fizeram a teoria a disciplina de teoria da contabilidade, né? Enfim, mas existe um grande conjunto de conhecimento sobre o disclosure. O que é o disclosure? É a divulgação dos relatórios financeiros. Eu vou deixar uma dica depois de artigo para vocês, que a gente trabalha ele na disciplina de teoria, tá? Que é um artigo que ele faz uma revisão de literatura sobre o disclosure, tá? Então, vou tentar fazer esquema aqui que eu fique um pouco aqui e fique um pouco lá. Aí acho que vai dar certo. Esse grande conjunto de teorias do disclosure é muito interessante porque ele explicita, bom dia, explicita tanto os incentivos na construção dos demonstrativos financeiros, quanto os impactos da divulgação da informação. Tá? E aí tem várias nuances que eles buscaram sobre essa questão da divulgação de demonstrativos financeiros. Por exemplo, até a não divulgação, né, faz o mercado supor que existe algum problema naquela empresa. Então, a ausência de divulgação financeira, ela gera também resultados. O atraso na divulgação, né? A divulgação mais rápida indica o quê? Reflete um pouco comportamentos humanos, né, pessoal? Se você tem uma notícia boa, o que você quer fazer logo? Contar, não é? Se você tem uma notícia ruim, o que você faz? Você avalia o que vai acontecer ali naquela divulgação, né? Como é que as pessoas vão receber a notícia. Então, nos mercados e nesses comportamentos das empresas, a gente vê refletido também esses incentivos e essas preocupações. E a auditoria financeira, ela entra com esse papel, né, de dar essa segurança de que o que está acontecendo no processo fundamental da empresa, né, o que é ali, por exemplo, o total de dívida, o total de ativos, né, ele vai estar refletido adequadamente nos balanços. Tá? É um ponto fundamental lá nos Estados Unidos, é uma preocupação que eles tiveram, né, nessas questões de auditorias financeiras, muito em razão da crise de 1929. Tá? Porque lá se existia uma despadronização, né? Senão cada empresa reconhecia os fatos econômicos de forma diversa.
Nessa época também da crise da Bolsa de 29, né, onde a Bolsa praticamente quebrou, enfim, teve uma comoção nacional lá, né, muita gente que era milionário da noite acordou pobre no outro dia. Então, assim, foi um transtorno enorme lá do ponto de vista econômico e financeiro nos Estados Unidos. E aí eles passaram a tanto regular, né, o mercado, para que as empresas tivessem algum nível de padronização e obrigação em relação à divulgação, quanto buscar processos que aproximem o que era divulgado nos balanços do o que efetivamente ocorria nas empresas. Por isso, ali viram a questão de controles internos e essas auditorias financeiras em balanço. A auditoria financeira, aqui a gente vai ter ainda a auditoria de conformidade, né, que ali é mais a questão de conferência de documento, se o que, enfim, e de processo, e a terceira, auditoria operacional, que aí a gente vai ver aquela questão dos 3 E's, né, eficiência, economicidade e eficácia e efetividade das operações das empresas. Mas bora lá, então. O objetivo aqui é apresentar a etapa de auditoria no controle externo, alinhado com as práticas da SAI e NAT, analisar as etapas do ciclo de auditoria, explorar casos práticos de auditoria pública. Muito bem. Fundamentos aqui na auditoria. Princípios fundamentais da auditoria no setor público, o papel dos tribunais de contas. A Constituição de 88 ampliou aí a jurisdição, né, e a competência dos tribunais. Então, eles passaram também aí a exercer fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União, das entidades da administração direta e indireta, verificar legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenção, renúncia de receita, e trouxe também o contexto dessa obrigação de todo mundo que, direto ou indiretamente, atue com recursos públicos, ele preste contas. Vou passar bem rapidinho, que isso aqui vocês estão mais bem alinhados aí. Então, nesse contexto, a gente tem o conceito aí de accountability, né? Já viu um pouco na aula passada. Obrigação que tem as pessoas ou entidades às quais se tenham confiado recursos, incluindo empresas e corporações públicas, de assumir responsabilidade de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram conferidas e de informar quem lhes delegou de informar a quem lhe delegou essas responsabilidades. E obrigação de pessoa ou entidade auditada de demonstrar que administrou e controlou os recursos que lhe foram confiados. Um conceito fundamental para a boa governança e para a auditoria governamental envolve administradores públicos, parlamento e a sociedade. Então, basicamente, ele junta aqui informação, justificação e sanção nesse conceito de accountability. A auditoria governamental a gente viu na aula passada, né? Processo sistemático, documentado, independente, de se avaliar objetivamente a situação ou condição para determinar a extensão na qual os critérios são atendidos. Hoje a gente vai entrar mais nessa história de auditoria, de critérios, enfim. Então a gente fala aqui sempre critério, evidências, tá? Quanto a esse atendimento, né, desses critérios, e resultados relatados dessa avaliação a um pré-determinado destinatário. Pessoal, uma coisa que nós aqui que somos, alguns colegas, a maioria são auditores, né? Outros não são auditores, estão fazendo também o doutorado, mas na auditoria, uma coisa que a gente não pode, não deve, né? É um erro muito grave, a história de você trazer um achado, né? Trazer um relato sem critério e evidência. Né? Então, assim, e às vezes muitas vezes a gente vê. Eu estou mais ou menos há 20 anos na CGU, né? E a gente passava por colegas que traziam lá a opinião dentro do relatório. Porque eu já conheço aquela atividade há muito tempo, eu já sei que o gestor está sempre desviando, e
esquece a técnica fundamental da auditoria. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Parece que assim, é bobo, é básico, mas por incrível que pareça, a gente vê ainda relatórios que isso ocorre. O colega relata lá o achado, né? Ou o critério é viesado, ou não tem o critério mesmo, ou ele mostrou lá uma opinião. E aí, voltando aqui saindo da auditoria para a academia, a mesma coisa, pessoal. Na academia, a gente trabalha da mesma forma, com evidências, com critérios, com metodologias, com método científico. E aí, assim, porque eu tenho uma percepção, né, de né, da minha vivência, do meu senso comum, né, de experiência prática, eu tenho que, se eu quero relatar essa percepção, eu tenho que sistematizar um método lá de conhecimento, de construção desse conhecimento para me relatar. Tem que Em alguns fundamentar. Isso. Em alguns momentos, você pode até, vamos botar assim, supor possibilidades, mas é bem diferente você, diante de um resultado, de uma evidência, com critérios e um resultado, você pode falar, isso pode estar sendo causado por tal fato. Aí você pode usar a sua experiência. Aí isso aí, um dos fatores, né, talvez possa ser, você levanta hipóteses que futuramente podem ser testadas, entendeu? Mas você afirmar com base, enfim, pelo menos não é o ideal. Às vezes, numa pesquisa qualitativa, que você direciona esse contexto ali para essa técnica, né? Que aí é ouvir especialistas ou ouvir. Aí, ok, isso tem ali o seu lugar, mas a academia ela vai entender qual é a meta, qual é a técnica e quais são os suportes daquelas conclusões. Então, assim, da mesma forma que na pesquisa a gente não aceita, né, as opções, não é o que a gente volta para uma época de construção de conhecimento que é a época do conhecimento normativo, que a pessoa fazia raciocínios lógicos, tá? Faz sentido, faz. Ele faz aquelas construções lógicas e chega a uma conclusão. Isso na pesquisa em contabilidade, né, que é a nossa principal área aqui, a gente tem administração pública, mas na pesquisa da contabilidade, até a década de 70, as pesquisas eram normativas. E o que significa isso? Quem já tinha mais tempo de prática, né, já tinha ali, conhecia algumas técnicas de racionalização, né, de lógica, né, ele construía esse conhecimento a partir da percepção de como as pessoas se comportavam, ou do comportamento padrão. A gente chamou o período normativo da pesquisa em contabilidade. Na década de 70, o que aconteceu? A contabilidade começou a se aproximar das técnicas de medição da economia. Tá? A gente começou com uma era das pesquisas quantitativas. É interessante isso, vou só fazer esse pequeno parênteses, pessoal, que isso é interessante para o contexto nosso. E até porque a gente depois vai caminhar aqui para pesquisas e vai entender artigos, né? Para a gente entender essa diferenciação. Então, hoje a gente chama de artigos teóricos, né? Que ainda usa esse modelo normativo. Que ali a pessoa vai racionalizar como pensando no comportamento típico e vai construir algum tipo de conhecimento. Só que onde que a contabilidade avançou como ciência e em termos de pesquisa? Quando, ao invés só de fazer essa construção lógica, começou-se a coletar dados e medir os fenômenos. Tem um paper seminal, que se vocês alguém não falou para vocês, mas depois procurem, eu posso até passar o nome dele depois, é o do Bao Brown. O que ele fez? Ele respondeu a seguinte pergunta que inquietou o pessoal lá na década de 70, né? E aí, será que o balanço contábil ele é importante para o mercado? Né? E olha que você já tinha aí as divulgações começaram lá em 1900, já tinha aí 60, 70 anos. Mas será que essa informação que a contabilidade produz, ela influencia, ela é importante para o mercado? A informação contábil tem valor? Tá?
quando você olhava os teóricos lá, normativistas, né? Não, contabilidade é importante, a pessoa consegue ver lá os resultados da empresa e aí toma decisões. Mas e aí? Alguém chegou lá e conferiu mesmo isso? Para ver se alguém olhava os balanços da contabilidade? E aí, o que esses pesquisadores fizeram? Eles compararam a data de divulgação dos balanços com reflexo no mercado de capitais. Tá? E aí viram efetivamente que a divulgação dos balanços provocava retornos anormais no mercado. Tá? Tem uma forma lá de calcular retornos anormais. O que eles chamam lá de retornos anormais, né? São retornos acima do índice médio das ações. Aqui no Brasil a gente tem o Ibovespa, né? Então, uma ação que ela performa mais do que o Ibovespa, teoricamente, ela tem ali retornos acima da média, são retornos anormais que a gente chama. Então, eles comprovaram ali que em torno da divulgação dos balanços, havia um aumento de negociação e haviam retornos anormais. Tá? E aí, pessoal, olha como muda de figura, né? Eu passo de uma construção lógica, que é talvez esse fenômeno deve funcionar dessa forma, para uma evidência e um achado, né? Não, ó, eu medi que esse fenômeno funciona dessa forma. Muda um pouco, não muda? Eu saio do deve ser para o mundo real. E aí, a partir dessas primeiras pesquisas, a gente, vocês já devem ter ouvido falar de contabilometria, né? Mas, basicamente, a contabilidade passou a usar a econometria, que são essas medidas, para fazer essas relações entre fenômenos. Todos bem aí, pessoal? Então, na auditoria, o que a gente faz é isso. A gente sai da percepção e vai lá, a partir de um critério, uma evidência, a gente mostra que ali a gente tem, às vezes, uma desconformidade entre o critério e o como deveria ser e como está acontecendo aquela prática administrativa ali nas nossas organizações. Todos bem aí, pessoal? Importante demais a gente fechar esses assuntos aí. Então, na auditoria, vai ser aí um processo sistemático, que é planejado, é metódico, olha aí, metódico, pautado em avaliações, finalizado com comunicação de seus resultados. O processo é documentado, fundamentado em documentos, por meio de procedimentos específicos, de modo a assegurar a sua revisão e a manutenção de evidências obtidas. Academia é a mesma coisa. Processo independente, realizado por pessoas com independência em relação às organizações, aos programas, aos processos, às atividades, aos sistemas, aos objetos examinados, para assegurar objetividade e imparcialidade. Avaliação objetiva. O fato deve ser avaliado com mente livre de vieses. Esse é um outro parênteses que eu faço também, né? Todos aqui que estão fazendo o curso, né, já tem alguma experiência de vida, já, enfim, já tem percepções sobre situações de vida, né? E aí, qual é a tendência quando a gente está fazendo uma pesquisa? A gente querer provar que o modo como a gente pensa, o que a gente se apoderou das realidades, né, do mundo, que isso é a forma correta, ou aquele fenômeno funciona dessa forma que a gente pensa. Tá? Isso. É uma coisa natural, assim, não. Se eu percebo. Só que na academia, pessoal, e na auditoria também, a gente tem que tirar essas percepções pessoais, né? E aí sim focar no quê? No método científico, né? Você pode usar a sua expertise para testar várias hipóteses, né? Do seu senso comum, da sua percepção, de tudo que você aprendeu, você acha que faz sentido? Ok, isso que enriquece a sua pesquisa. Quanto mais possibilidades você traz e testa, né, mais robusta fica a sua pesquisa. Porque vai chegar lá na sua banca, o professor lá da banca vai falar assim, mas você testou se isso aqui tem a ver com aquilo lá, né? Ou se, enfim, você testou essa variável aqui, que talvez pode ser a variável que vai mudar todo esse resultado aí. Não testei, né? Aí
Aí que são as contribuições da banca. Não, mas então... Fala assim, não, ó, mas estudos futuros, nós vamos botar lá na seção de estudos futuros. Estudos futuros vão olhar essa... Aí pronto, atendeu o professor, o palpite do outro professor. Entendeu, pessoal? Fala no microfone, por favor, para... Desculpa, senão a turma não escuta. Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão online? Sim, professor, estamos aqui. Ficou melhor sentado aqui ou... Tá ótimo. Tá melhor, professor. Tá melhor. Melhor, né? Eu não estou me vendo aqui, que eu só tenho uma tela só. Deixa eu ver aqui como é que tá. Pode falar. Professor, embora, né, eu imagino assim, pelo que eu já estudei, pelo que a gente está lendo aqui em sala de aula, a gente termina concluindo que toda pesquisa, e eu imagino que a auditoria também, ela se baseia no palpite do observador. Ele tem uma desconfiança, né, e vai... Na inquietação. Exatamente. Ele vai tentar direcionar, é o chamado viés, né? Vai testar. Ele vai testar, mas é importante essa fase inicial, né? Da desconfiança, do palpite, da opinião. Agora, lógico que ele tem que sair para ir verificar, né? Se aquele palpite, aquela desconfiança, ele se consolida, né? Ele se verifica. Mas é importante ter esse palpite, né? Não colocar no relatório em si, mas ele ter essa digamos assim, essa percepção inicial, né? Perfeito. Só uma questão aqui que a gente não comentou, pessoal, mas é fundamental, assim, eu vou... da onde que eu começo a minha inquietação, né? Eu tenho que sempre, isso é importantíssimo também, nos nossos trabalhos, né? A gente encaixar essas nossas hipóteses em alguma teoria maior. Vou dar um exemplo para vocês. Teoria da nova gestão pública, né? O que é essa teoria da nova gestão pública? Foi o setor público tentando se aproximar mais das técnicas do setor privado, com mensuração de resultado, né? Com foco no cidadão, enfim, na disciplina de governança a gente vai falar sobre isso. Então, por exemplo, se eu estou querendo trabalhar alguma hipótese, né? Estou querendo testar alguma percepção minha que está linkada à performance, tá? Ou mensuração de resultados, eu tenho que amarrar essa hipótese aí em alguma teoria, uma corrente teórica, para me poder discutir, tá? Por exemplo, assim, eu estou discutindo por que as organizações públicas passaram a ser mais eficientes. Não, a partir da década de 90, a administração começou, segundo a teoria da nova gestão pública, está mais focada em resultados, em medir, em gestão por evidências. E esse comportamento da administração passou a interferir nos resultados e performance das organizações públicas. Entenderam aí, pessoal? Eu não tirei de nada, do nada, essa ideia de que as organizações públicas melhoraram a sua performance, né? Não foi um palpite solto, né? Não foi uma hipótese solta, né? Mas o que eu fiz? A partir de uma teoria maior, tá? Eu consegui fazer esse link e suportar essa hipótese. Você tirou essa hipótese da onde, Olavo? Não, eu tirei dessa teoria maior que foi a nova gestão pública. E existem várias. Por exemplo, se eu estou estudando alguma coisa relacionada a como os gestores públicos direcionam o orçamento, eu tenho a teoria dos ciclos políticos, né? Pode. Na auditoria e no trabalho acadêmico, acho que a sequência de construção lógica, né, de
Um trabalho deveria ser, bom, eu tenho aqui uma introdução, certo? Eu tenho nessa introdução que gera uma inquietação, então, um paralelo aqui com a auditoria, eu tenho um contexto, diante desse contexto eu tenho aqui uma inquietação, isso vai gerar uma pergunta de pesquisa, né? Questão de auditoria. Depois vai a questão da auditoria, depois vai gerar algumas hipóteses, e a partir disso, depois eu vou em busca dos dados. Das técnicas e dados. Das informações, tá certo? E ao final, eu chego lá, se refuta aquela hipótese, se confirma aquela hipótese, Perfeito. por aí vai. Essa é a lógica. O modelo é o mesmo, pessoal. Por isso vocês podem ficar tranquilos. Agora, vamos lá para os senões, né? O que me parece que acontece no mundo acadêmico, e não estou dizendo que acontece na auditoria, mas pode ser que venha a acontecer também, é que muitas vezes o que acontece é o seguinte: vamos olhar que dados nós temos disponíveis. Perfeito. Pega os dados. Opa, Tortura eles. Tenho aqui os dados, tá certo? Tortura esses dados. Vamos ver o que é que dá aqui, o que é que esses dados podem confessar. Aí eles dizem alguma coisa. Aí, opa, peraí. Diante desse dado, vamos ver o que é o seguinte: que teoria suporta isso? Então, se faz um processo que é completamente distinto daquilo que seria o caminho metodologicamente tá correto. Certo? E aí, assim, não estou dizendo que acontece na auditoria, tá? Estou dizendo à luz do trabalho acadêmico, que é o que a gente, né, assim, só para poder trazer um paralelo. E aí o cara muda a hipótese para, na verdade, assim, ter um trabalho que seja um trabalho que, vamos lá, confirma as duas hipóteses, rejeite uma só, ou faça, enfim. Uhum. E me parece que, na verdade, isso é uma... Assim, não estou dizendo que não tem o seu valor, porque no final das contas vai sair um trabalho, o trabalho vai ser publicado, vai ter exposto, assim, como um relatório vai ser entregue. Mas acho que não sei se é a forma mais razoável. Então, Marcelo, o que acontece? E aí eu já deixo aqui por que a gente vai buscar as revistas como se fosse alimento? Se você tiver uma alimentação saudável, provavelmente você vai ter uma chance maior de ter uma vida saudável. Quando um trabalho desse, que é construído de uma forma viesada, enfim, ele chega para análise dessas revistas mais... alguém que conhece o processo, né? Às vezes a pessoa não coloca nem teoria, bota só, é um trabalho empírico não teórico, ele só tem achados ali, entendeu? As revistas melhores não aceitam, entendeu? Ele não ali, passa pelo crivo dos pares. Né? Então, a importância de você construir toda essa sistemática a partir de uma teoria, você aprofundar ali o que já foi conhecido daqueles trabalhos anteriores, aí achar ali o que você... a sua percepção do mundo real, que é, por exemplo, a gente tem uma sociedade que está em plena mudança, né? Por exemplo, como que a IA está interferindo aí na vida das pessoas, né? Como a internet, são coisas que entraram na nossa da sociedade contemporânea aí de forma recente, né? Transparência, toda essa questão de integridade, são temáticas novas que, de certa forma, interferem como as pessoas vivem, como as pessoas reagem às questões, né? Por exemplo, as mídias sociais. Antigamente, no passado, antes das mídias sociais, né? Às vezes você nunca ficava sabendo que no interior o prefeito foi lá e não entregou a merenda para os alunos. Enfim, isso, a não ser que o jornal local ali e ficava às vezes naquele ambiente. Tá? Hoje não, se o aluno está num ônibus lá que não tem todas as condições lá e recebe o dinheiro do PENAT, o pai vai lá, filma, coloca isso nas mídias sociais, daqui a pouco já está dando 500 mil visualizações lá e de imediato. Então, assim, essas mudanças, né, da sociedade provocam aí várias inquietações e novas pesquisas, enfim. E aí, mas a lógica é essa mesmo, né? Seguindo o roteiro, né, você vai achar a essência aí da pesquisa. Você vai fazer um trabalho efetivamente de qualidade que acrescente aí para a academia. Mas existem essas outras formas aí que o pessoal faz. Como jurisdicionado, por exemplo, se eu sinto falta numa auditoria operacional de entender qual é o programa que a auditoria vai cumprir, tá certo? Uma auditoria que vai verificar uma efetividade. Uma auditoria de conformidade, eu acho que é uma coisa mais assim, já usual, já você sabe
você vai receber aquela auditoria, o que vai ser pedido, quais são os documentos, o que vai ser auditado e tudo mais. Na auditoria operacional, às vezes, você diz assim, qual é exatamente o roteiro que você está cumprindo assim? Deixe claro aqui para o gestor, para a gente entender qual é o percurso que você vai cumprir, quais são os critérios que você vai, para poder chegar àquela, tá certo? Assim, eu já fui auditado em empresa pública, aí vem lá uma auditoria de prestação de contas. Perfeito. Uma miríade de ali coisas. É só cara e crachá. Uma miríade de coisas. Aí lá pelas tantas vai aparecer, não, mas esse ponto aqui, porque parece que assim, que se o auditor também fechar o relatório sem um achado, é um problema. Isso. Aí, e veja, na pesquisa não trabalhou bem. É por isso que eu falei assim, você tem que... Então, primeiro eu vou atrás do negócio para depois definir o roteiro, e não o contrário, entendeu? Rapaz, você foi lá naquela empresa desse tamanho, não achou nada. Dias e tal, não tem nada, não é possível. Isso é complicado, entende? Volte para lá e ache alguma coisa. Aí fica o contrário, isso que eu estou fazendo. Não é o roteiro que diz qual é a coisa, na verdade é o achado que constrói o roteiro. Mas são passos que a gente vai evoluir. Aí, pessoal, só para aqui, são oportunidades riquíssimas de pesquisa, né? De entender esse comportamento dos auditores, de documentar esse comportamento, documentar o comportamento do auditado, né? Será que o auditado entende esse processo de auditoria, para que serve e tal? Podemos estruturar questionários para entender e melhorar essa comunicação, enfim, detectar essa... Porque, às vezes, muitos dos problemas que a gente tem no mundo real, se a gente conseguir caracterizá-lo, delimitá-lo ou explicar, né, as razões, fazemos pesquisas super relevantes que vão, às vezes, até mudar a forma das organizações trabalhares, das organizações auditárias, né? Então, aí que são as oportunidades. Mas bora lá em frente, então, pessoal. Ainda aqui em conceito, né? Situação ou condição, né? O estado ou situação existente no objeto de auditoria encontrado pelo auditor durante a execução do trabalho de auditoria. Critério, olha lá, ó. Referencial a partir do qual o auditor faz seus julgamentos em relação à situação ou condição existente. Evidências, elementos de comprovação de discrepância ou não entre a situação ou condição encontrada e o critério de auditoria. E o relato de resultados relatados a um destinatário pré-determinado, por meio do relatório, instrumento formal e técnico, no qual o auditor comunica o objetivo, o escopo, a extensão, as limitações do trabalho, os achados de auditoria, as avaliações, opiniões e conclusões. Vou só fazer um parênteses aqui nas limitações do trabalho. O que vocês acham? Na pesquisa, a gente tem limitação também? Todas, né? Então, um dos itens da pesquisa de vocês vão se debruçar sobre isso. Se eu medir performance de auditoria, e aí eu consegui medir essa performance plena? O que limitou ali a minha mensuração? Né? Enfim, eu consigo medir performance? Eu tenho uma metodologia adequada para medir performance? É um conceito meio subjetivo, né? O que é performance de auditoria? Né? É achar o problema? Né? É fazer um relatório que agregue valor à entidade? Enfim, eu posso fazer, por exemplo, uma forma de medir performance de auditoria é uma pesquisa de percepção. Tá? Eu chego para o gestor, e aí, o que você achou da auditoria? Né? Lógico que com construtos e ele vai me falar lá, não, ó, essa auditoria aqui foi péssima, não, essa auditoria aqui foi boa. No final das contas, eu posso ter uma medida de performance de auditoria pelo tribunal e o tribunal acompanhar isso no tempo. Por que foi boa? Depois posso fazer até uma pesquisa qualitativa, né? Quem falou que a auditoria foi boa, por que foi boa? Não, ó, me apontou que eu tinha problemas e nisso, eu fui lá e corrigi. Então, ou seja, aquela forma que foi feita a auditoria agregou valor para o jurisdicionado. Né? Mas aí, na minha pesquisa, se eu estiver trabalhando com buscando, por exemplo, o que determina a performance de auditoria? Será que é a experiência do auditor? Será que é o tempo da auditoria? Né? Enfim, tem alguma determinante de performance de auditoria? Mas eu vou falar assim, mas como você mediu performance? Não, eu fiz uma pesquisa de percepção para medir performance. Então, você não está medindo a performance real, você está medindo a percepção sobre performance. Então, isso é uma limitação na sua pesquisa. Entendemos as limitações da pesquisa, pessoal? Então, a gente tem que pensar nesses fatores que
vão gerar dúvidas, porque um outro pesquisador ou alguém mais crítico, né, sempre vai ter aquele crítico lá que duvida de tudo, né? Ele vai justamente falar isso. Não, ó, mas você usou aqui uma pesquisa de percepção para fazer essa medida. Então, isso não vai... essa medida não é tão assertiva. Então, por isso que eu tenho que destacar ali também, né, as limitações do trabalho. Então, muitas das vezes eu vou lá e faço um trabalho de auditoria e não cuido de trazer qual foi a limitação dele, né? Eu só consegui ver a minha amostra, é uma amostra por acessibilidade. Eu sei que aqui eu tenho, sei lá, 200 municípios, eu consegui fazer só 5, eram os municípios que eu tinha acessibilidade. Então, a limitação do meu trabalho, a amostra foi por acessibilidade nos municípios que estavam disponíveis para... Tudo bom? Bom dia, bom dia. Dúvidas Professor, aí? escuta? Pode. Pessoal, quem quiser falar, pode falar mesmo, porque eu não estou conseguindo na tela aqui enxergar quem está levantando a mão. Tá, sou eu, Jéssica. Jéssica, pode falar, Professor, Jéssica. em termos práticos, o que o Marcelo pontuou aí sobre o auditor, às vezes, estar buscando alguma coisa de errado, isso realmente acontece muito. Eu acho que até vem melhorando, pelo menos na minha experiência. Isso vem melhorando a partir do momento que a gente consegue aplicar as técnicas de auditoria da forma adequada, de acordo com as normas. Eu vejo a evolução, por exemplo, que a gente tem aqui no Tribunal de Contas do Estado do Pará, em relação a isso, né? E, inclusive, a gente conversa entre os auditores aqui. Olha, a gente tinha muito hábito de fazer uma auditoria buscando erros, e, na verdade, não é para isso que a auditoria se propõe. Ela quer verificar... tem muito disso, tá, Jéssica? Pois é. Quer verificar a conformidade. Eu estou falando da auditoria de conformidade, né? Mas, em relação ao relato, né, o resultado da auditoria, eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu queria saber como é a sua experiência prática, porque ao final a gente disponibiliza para o gestor para ele se manifestar sobre os achados encontrados, correto? E aí, quando algum achado fica descaracterizado, ele demonstra por meio da manifestação dele que aquele achado não existe, né? Na prática de vocês, como é que vocês fazem em termos de relatório? Isso fica evidenciado no relatório? Esse achado ele é retirado do relatório? Como é que funciona na prática da CGU, no caso, que é onde o senhor atua, né? Lá na CGU, Jéssica, a gente tinha assim, um modelinho lá que era o fato, as evidências, aí depois a gente vinha com uma manifestação do gestor. Sim. E depois as conclusões do analista, entendeu? Aceitando ou não né, Mantém esse ponto. No final das contas, quando o auditor conclui lá que a justificativa do gestor, ele enfim, sana ali a dúvida, né, enfim, pacifica ali a questão, aí ele não entra como recomendação, entendeu? Ele fica lá relatado toda essa história do trabalho, só que ele não entra lá como recomendação, né? Tá? Mas ele relata toda essa... O relatório dele, ele traz a investigação completa, entendeu? Assim que a memória né? Inclusive com a manifestação do gestor. De experiência assim, prática, um dos pontos que é mais problemático nessa história entre o gestor e que dá mais discórdia, né? É a questão do critério, tá? Isso aí é uma reflexão que a gente da auditoria tem que fazer, né? Porque às vezes o gestor é ele que é vamos botar assim, tem mais conhecimento ali da política pública, né? E às vezes ele, assim, é lógico que a gente tem na auditoria, né? Até no exercício que a gente vai fazer, uma das formas da gente achar ali as questões de auditoria e os critérios é buscar a legislação, tá? E a gente se apega ali bem mesmo no que a legislação prevê e o que o gestor deveria fazer nesse sentido.
que é um dos pontos, né, por exemplo, na auditoria de conformidade, é justamente ver isso, né, o que a legislação determina ali, né, como um direcionador da política pública. Mas, em muitas vezes, em caso de omissão da legislação, por exemplo, né, aí, qual é o critério que vale? É o critério do auditor ou o critério do gestor? Né? Então, em alguns aspectos, né, em algumas auditorias, a grande divergência é justamente nesse estabelecimento do critério. Tá? Enfim, que aí, dependendo da subjetividade, basicamente você tem que determinar uma perícia, né? Vamos pensar assim num qualidade de asfalto, né? Lá na CGU a gente tem um núcleo de obras, né, que é focado em obras, obras de infraestrutura, né, pontes e tal. E aí eu tenho um órgão no governo federal que é o DANIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura. E aí, assim, eu tenho que, de certa forma, harmonizar, né, o entendimento ali da CGU em termos de critério de auditoria com o entendimento do órgão que é o gestor da política. Né? Será que o órgão de auditoria ele tem mais competência de técnica não faz muito sentido, né, quando se tratar de discussões técnicas, né? Então, enfim... Professor. Oi. Bom dia. Eu só tenho dúvida, Daniel. Professor, no planejamento de auditoria que vocês fazem, as recomendações anteriores, elas são parte do novo processo, ou seja, uma recomendação sugerida em relatório anterior, ela é posteriormente também verificada e, eventualmente, poderá permanecer num novo processo de auditoria ou não existe essa conexão de planejamento de uma auditoria presente com o que aconteceu no passado? Se isso existe do ponto de vista de sistema, se isso está integrado para que o auditor possa observar isso com mais critério e poder, inclusive, continuar a recomendar, como existe em alguns casos, uma evidência apresentada lá atrás e que, porventura, não tenha sido ainda